Olá, pessoal. A paz de Deus. Graças a Deus, o dia hoje já passou, agora chegou a noite e já nesse horário agora, um horário muito bom, bem assim, às 7 e pouca, e eu aqui bem rapidinho, eu já tenho o salpicão pronto aqui para minha família estar jantando agora. Eu estou preparando aqui um arroz, já vou refogando esse arroz aqui agora, e uma linguicinha aqui que eu vou estar assando ela ali na panela de pressão, e é bem rápido. Agora o que eu vou oferecer então, assim, para alimentar então meu esposo e os meus filhos, eu até nem vou jantar, às vezes de vez em quando, às vezes eu assim não janto, e assim, eu estou aqui fazendo isso aqui agora com muito amor, que eu vou preparar aqui para eles, e graças a Deus, é assim que a gente sempre tem que aproveitar a oportunidade de expressar, assim, a família, ela é assim, né? A família é importante, e toda vez que a gente assim, se mostra assim, bem assim, com esse carinho todo que a gente quer agradar, a gente nunca deve fazer isso, deixar a oportunidade passar, né? Porque é sempre assim nessa hora, na hora que a gente está querendo mesmo estar alimentando, e o amor precisa estar acontecendo. Na hora que a gente está preparando assim, o alimento, o que fica gostoso mesmo o que a gente está fazendo assim, prestando atenção e ter a consciência também de preparar, porque é uma dedicação, né? Porque a família é assim, é sempre dedicação. A gente nunca deve se deixar de lado esse tempo da gente se dedicar à família. A família é muito importante, a gente sempre assim, tem pressa para muita coisa, mas no momento familiar, assim, da família, assim, né, se reunir, e às vezes os momentos eles são tão raros, né, porque assim, o tempo passa e há tanta ocupação, né, a gente fica tão ocupado, que nessa hora, assim, às vezes quando chega meia-noite, vai acontecer, assim, todos estarem em casa, mas assim, com aquele momento de cada um ir para o seu canto, né? Mas o importante é cada um saber o seu limite também. E tem hora que é preciso estar se reunindo para estar conversando, para ter assim, uma refeição, né? Para estar compartilhando assim, os momentos. E nem todo tempo, às vezes isso acontece. A nossa família é assim, né? A gente precisa entender isso, que às vezes tem momentos que quando a gente fala, minha família, eu tenho a minha família, a gente diz que a família que a gente tem, ela é nossa, né? A gente diz assim, a nossa família. Quando a gente fala assim que o esposo ele tem a família dele, a gente vive também fazer isso, amar também a família do esposo. A gente sempre quer também dizer isso, que é a nossa família, né? Aquele momento que a gente vive, assim, que eu também tenho a minha família também, assim, por parte da minha mãe, todos os meus irmãos, né? A família deles, as minhas irmãs também, a família delas, então a gente sempre diz isso, que a gente se reúne muito pouco, mas o que muito alegra a gente é a gente ter boas notícias de cada um. Mas às vezes também isso acontece também. Às vezes acontece também haver também a separação também assim, da carne. Porque os motivos, eles podem existir, porque às vezes tem alguns que estão já sendo preparados por esse momento de acontecer isso. De estar assim, havendo às vezes alguém assim, com uma enfermidade, que está desenganado pelo médico. Então Deus ele dá para cada um sabedoria, e é desse jeito que a gente vai se expressando, que às vezes o tempo passa e a gente precisa se comunicar, precisa ter contato, precisa ver que existe o que é preciso, existe
existe o caminho que é certo a cada um, né? Cada um entender isso, que tem esse caminho, tem esse lado assim, de ter essa confiança, né? De cada um ir mesmo estar próximo de quem ama. E às vezes acontece, alguém está precisando assim, de uma atenção assim, especial. E muitas das vezes, se a gente ficar só mesmo se ocupando, só mesmo se deixando assim, viver outros momentos, a gente vai sempre passar por isso. A gente vai sempre deixar, né, deixar de fazer isso, deixar de buscar assim, tempo para estar fazendo isso, para estar assim, se aproximando de quem a gente ama. Então é sempre bom a gente estar tendo um pouco disso, de viver também, se preparar para ir ao encontro também de alguém também que a gente ama, porque às vezes se a gente não assim, se preparar para isso, a gente vai ficar somente mesmo só fazendo planos e se esquecendo de fazer isso, de até mesmo ter um momento mesmo certo para isso. A gente tem que entender que a gente precisa fazer isso, a gente precisa tomar uma decisão, tem momentos que eu preciso tomar uma decisão e fazer isso, e querer realmente estar próximo daquela pessoa que a gente ama. A gente vê que o que a gente serve mesmo, assim, sabe, de amor mesmo para muitas pessoas, a família, da gente ter, assim, os parentes, a gente sempre diz que está em segundo plano, a gente olhar e ver quem não está, né, no convívio da gente. Mas a gente olha e a gente sempre pensa que existe muito carinho, e quando a gente quer, assim, assim, estar se aproximando, a gente não precisa realmente de ter esses laços, né? Não precisa de realmente ter isso, essa consideração desse jeito. Porque a gente tem todo esse convívio. Às vezes tem momentos que a gente vive de guardar realmente esse amor assim, bem em consideração, né? de entendimento, e que a gente oferece mesmo, assim, de que a gente serve um Deus que tudo pode, e a gente nunca se esquece, né? A gente nunca se esquece de fazer isso, tá? Dobrando o nosso joelho, a gente está lembrando de quem a gente sempre entende que faz parte da gente querer tanto bem, que a gente sempre vai estar orando, está sempre intercedendo por essa pessoa, né? Então, família é assim, sempre assim, daquele jeito que a gente ama muito, a gente sempre tem todo o amor, a gente sempre tem esse lado assim, da gente sempre acreditar que vai dar tudo certo na hora que a gente sabe que, né, a gente quer aproveitar o máximo a vida, né? A gente quer ver que a gente está vivo, a gente quer estar vendo que aquilo que a gente oferece é sempre assim, o que está no interior da gente, que a gente diz isso, que a gente tem muito prazer de dizer assim, eu te amo, e sempre fazer isso, com muito amor e carinho. A gente ter esse dom realmente, um dom da gente se expressar assim desse jeito. Com muito amor que a gente oferece assim, para a vida da gente, é o que a gente quer o melhor para a gente. A gente tem que também fazer isso muitas vezes, a gente fazendo isso, a gente também preparando também, assim, do jeito que eu estou fazendo aqui. Tem coisa que a gente quer fazer, mas às vezes a gente tem hora que a gente tem assim, preguiça, né? Tem hora que a pessoa às vezes tem tanta preguiça de fazer isso, de começar assim uma preparação, e aquele momento da gente ficar assim desse jeito atencioso, né, com aquela atenção. Tem coisa que as pessoas que às vezes assim, muitas das vezes não vão assim muito assim adiante, né? Tem pessoas que deixam assim de se comprometer, assim, de continuar tendo assim algo assim de um compromisso, porque faz isso, porque já logo desiste mesmo pela falta mesmo assim, sabe, de querer realmente ir em frente. A gente tem que ter realmente assim esse dom realmente da gente querer
fazer isso, querer estar sempre indo em frente. Assim, a gente quer realmente, assim, sabe, manejar algo, aquilo que a gente sempre entende que vai sempre estar favorecendo, o que a gente quer mesmo ter o tempo da gente, assim, para a gente se dedicar. Então é sempre bom a gente fazer, a gente deixar de lado, né, muitas coisas. Tem coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que deixar de lado alguns momentos assim, que só vai mesmo, assim, deixar confusão, né, deixar uma confusão assim na mente da pessoa. É um momento assim de cada pessoa se expressar. Tem pessoas que precisam acreditar nisso, que ela sabe como se expressar e ela não tem que ter dúvida assim dela ir em frente. Essa pessoa precisa ter essa confiança de que ela se considera realmente assim com esse dom e ela ir vivendo isso, ser preparado assim desse jeito por Deus. Então a gente nunca deixa de dar atenção assim, né? Porque a gente realmente a gente quer, assim, a gente está, muitas das vezes a gente está fazendo isso querendo dizer que nada falta para a gente. Quando a gente a gente está se movendo, realmente é preciso haver assim, um movimento, né, da parte da gente, assim, de que nós sempre vamos passar assim, adiante algo bom, porque algumas vezes tem algumas pessoas que não faz isso, não está assim apto, né, a estar passando adiante algo bom. Algumas vezes algumas pessoas vai sempre assim estar se deparando com desafios e vai recuar e vai deixar assim de estar passando isso desse jeito algo bom, porque vai estar se mostrando uma pessoa assim daquele jeito que sempre recua, né? Que sempre vai e sempre olha para trás e quer saber disso, quer saber que não foi em frente porque algum desafio, assim, aquilo foi um impedimento. Quem está buscando realmente estar na presença de Deus, sempre vai superando, viver problemas que muitas das vezes são provas, que a gente entende, assim, os momentos que a gente vive essas provas. A gente sabe quando é preciso avançar por causa disso, porque Deus dando assim, essa coragem para a gente avançar. Tem momentos que se a pessoa ficar olhando e entendendo assim, eu estou vendo um problema assim na minha vida, que eu não vou à frente, eu já quero aqui desanimar de tudo. E aí, quando a pessoa ela já faz isso, ela já está mesmo se decidindo mesmo, ela abandonar, ela fazer que ela, sabe, ela está seguindo em frente, ela muitas das vezes ela está deixando ali, né, de estar se preparando para ser uma pessoa melhor. Porque é assim que Deus faz com a gente. Deus ele move assim, a gente sentir isso nessa posição, da gente buscar Ele, da gente ser uma pessoa melhor. Porque tem momentos que a gente nunca vai assim, atender a estar esperando alguma coisa vir, né? Alguma coisa assim vir, a estar fazendo isso, a estar mesmo assim sendo algo assim para a gente passar mesmo, alguma coisa que a gente está sofrendo, e a gente tem que estar preparado desse jeito, conforme a gente está na presença de Deus, porque com Deus a gente sabe que Deus é a nossa fortaleza. Com Deus a gente sempre vai ter assim, um socorro, se a gente está buscando a Ele. Então esse preparo é assim na presença de Deus. Não assim esse momento da gente acreditar que alguém se prepara para uma notícia ruim, né? Não é isso, não é dessa forma. É assim, um preparo na comunhão com Deus. É um preparo assim naquilo que é a verdade mesmo, da gente entender que quando assim Deus fala que há aflição para nós, né? Então a gente precisa entender essa parte e viver de ser assim, de ouvir Deus assim, sempre falar com a gente e sempre a gente se colocar assim na presença de Deus e falar, Senhor, eu estou
em aflição. E então, Senhor, me ajuda, me socorre, porque eu estou assim tão frágil, eu estou muito assim carente, e eu não sei o que vai ser de mim. Dessa forma, a gente consegue assim, um entendimento que nós, é desse jeito que a gente sempre vai conseguir fazer isso, estar entendendo que vem assim, exatamente essa maneira da gente entender isso, que não há assim, outro jeito. Às vezes tem pessoas que não se encontram assim, sabe, se fortalecendo, buscando a Deus, na presença de Deus, ser revestido, porque sempre é assim, sempre algumas vezes alguém se encontra deixando de obedecer a Deus e fazendo isso, e olhando muitos movimentos errados, não orando, não fazendo a vontade de Deus. Então o que Deus quer é isso, toda essa atenção mesmo para esse lado, de que o que vem dele é sempre bom para nós. Então, às vezes, a gente quer se colocar assim, em se esconder, em dizer que a gente vai fazer, que a gente vai sempre se lembrar de algo do passado, e sempre vai ser impedimento para a gente seguir em frente. Então, isso é coisa que a gente sempre precisa analisar, porque em alguns momentos a gente viver assim, olhando e vendo o que passou, o que a gente sente, isso, tudo ficar assim, sabe, ficando complicado, né? Ficando complicado para a gente viver assim, o que vem pela frente. Porque às vezes o que vai desanimando é isso, quando a gente sempre fica deixando de se aproximar realmente assim, de estar com o Espírito Santo de Deus. É sempre assim. Algumas vezes alguém diz que se coloca na presença de Deus e faz isso. Muitas das vezes relaxa realmente daquele jeito. Está na modalidade aí, né, de dizer que jamais teve algum momento assim de felicidade. Algumas vezes algumas pessoas se encontram dizendo que sempre tem que trabalhar muito para conseguir o que tem, e sempre diz que toda a força que faz é o que basta, né? Porque assim, só vai conseguir mesmo ter o que é preciso material por causa disso, porque sempre tem que batalhar assim, daquele jeito, com muita força, com muito esforço, e ficar desse jeito, e ficar se ocupando, e deixando de ser realmente assim, um exemplo, né, para algumas outras pessoas, alguém que está realmente ali se alicerçando mesmo na obra de Deus. Às vezes a gente está assim desse jeito, tem momentos que às vezes a gente não está entendendo muito bem o quanto isso faz parte da gente deixar esse movimento assim, né? Esse movimento que vem assim para todo o tempo estar sendo assim para a gente olhar e a gente viver assim, ter todo esse processo assim, sabe, que a gente vive só mesmo dizendo, isso que eu estou vivendo, todo tempo vai ser assim, todo tempo eu vou viver desse jeito, eu vou viver envolvido, né? Envolvido a ser assim, a ser alguém, sabe, que continua somente tendo todo esse gosto mesmo de fazer isso, de pensar que vai ser o que eu quero realmente desse jeito, eu sempre quero dessa forma e eu não desisto do que eu quero, e eu não faço isso, eu vou em frente assim mesmo. Quando a gente olha e pensa que Deus se agrada disso, a gente só vê mesmo prejuízo para a gente, porque a gente quer dizer que todas as coisas que a gente quer, a gente consegue, porque a gente desse jeito, a gente não vê assim, desafios, né? A gente tem que pensar que os desafios ele existem, e a gente tem que se preparar para isso, para uma batalha realmente desse jeito, porque Deus sempre faz isso, Deus sempre ele está movimentando que a gente se esforce,
que a gente olhe para esse natural mesmo da natureza, de que nós temos assim, algo assim dessa forma, assim para a gente, que é uma batalha mesmo na nossa vida. A gente tem todo esse tempo da gente precisar de se edificar, da edificação. A gente precisa buscar Deus sempre, e é em todo momento. A gente não tem assim que dizer que alguma coisa impede a gente, em algum momento a gente é impedido de estar fazendo, a gente está sendo sempre assim dedicado àquilo que a gente deve entender que é para Deus. Deus ele nos mostra que a gente sempre precisa de sentir isso, que cuidado a gente sempre tem, porque a gente vive desse jeito, a gente sempre se expressa dessa forma, com esse carinho de fazer a vontade de Deus, porque todo o preparo que a gente vive, a gente não somente vive de se alimentar assim da carne, porque a gente precisa de se alimentar, a gente precisa de ter todo o tempo da gente se preparar para isso. Às vezes a gente vem se preparando também para ter assim esse dom também, porque não é fácil alguém ser uma pessoa assim que cuida de uma cozinha, tem assim exatamente uma família, e aí desse jeito, naquele momento, a pessoa simplesmente só diz que é assim, é só para isso, é só para ter uma família mesmo, e a pessoa ela não é dedicada à família. Então é bom a gente sempre assim, se mostrar que a família ela também exige isso, a família ela também exige que seja desse jeito, assim, sabe? A família ela precisa assim, se encontrar assim, em momentos em que cada um se esforça também em sentir assim, desse jeito. É dedicado também a viver no ambiente da família. Porque às vezes tem pessoas que só sentem mesmo, é isso, é coragem mesmo de chegar bem daquele jeito, de chegar mesmo sendo aquela pessoa muito cansado, né? Mas não oferece assim, aquele lado assim, de ser desse jeito, de chegar e fazer e se mostrar assim daquele jeito, com muita coragem, né, de fazer isso, de se aproximar, assim, querendo realmente o contato, realmente assim, o contato da obediência que vem assim, desde aquele que busca a Deus, ele sabe que ele tem uma obediência a Deus, então ele vai sempre se dedicar com momentos de fazer isso, de alegrar o coração assim desse jeito, de falar com Deus, de sempre chegar perto de alguém e fazer e se mostrar ali naquela hora ali que tem algo bom, né, algo bom assim para falar, porque o dia não foi totalmente um dia difícil, porque Deus ele sempre dá esse momento em que nós temos que falar do nosso dia, mas falar assim desse jeito, falar contando obras que o Senhor fez. Porque se a gente olhar e pensar alguma coisa que às vezes não deu certo, e se a gente começar somente querer olhar para esse lado e ficar se colocando assim nesse momento da gente falar que esse momento é o momento que a gente só se lembra do que aconteceu de pior, a gente tem que se colocar assim, na posição de falar que o que Deus repreendeu foi aquele momento ali, de que daquele momento ali, assim, é bom a gente esquecer, né? Se aquele momento foi um momento difícil, mas os outros momentos que a gente viveu durante o dia foi um momento assim que é mais agradável a gente se lembrar. Então é bom a gente se lembrar o que é bem, assim, o que é bom, o que faz bem, e fazer isso, e a gente deixar assim, na mão de Deus o que passou, assim, alguma coisa que não foi bom, né? Não foi coisa boa, né? Não foi assim, alguma coisa para o bem. A gente precisa sempre se lembrar do que sempre Deus está fazendo, e o amor que Ele tem por nós, Ele sempre se alegra em nos ver fazendo isso, nos dedicando a fazer a vontade dEle, porque isso é o que é de melhor para a nossa saúde, para a nossa vida espiritual, e acrescendo a nossa fé também, desse jeito, né? A gente vive desse jeito, assim, de se sentir bem, de se sentir feliz quando a gente está exatamente fazendo isso, tendo a palavra de Deus para nos dar esse alimento, que nos fortalece, que faz isso com a gente, que nos dá saúde, a saúde espiritual. Então, é assim que eu estou assim, desejando aqui, que eu tenho esse carinho aqui, esse almoço da minha vida, que eu já deixei de pensar que eu jamais faço qualquer comida, desde um almoço,
assim na preparação de todo o tempo eu fazer a comida aqui que eu preparo no jantar. Eu sempre falo que eu nunca deixo de preparar por causa disso, porque é sempre assim, a minha casa ela é um lugar onde eu sempre quero oferecer o que eu estou fazendo, porque eu tenho uma família e eu não vou deixar a minha casa para mim estar fazendo para mim estar me ocupando assim, de outro jeito, com alguma outra coisa que vai só mesmo assim, me afastar do ambiente assim, de eu agradar assim, a minha família. Então quem tem a sua família precisa saber disso, que agradar a família às vezes exige isso, exige dedicação. E algumas vezes existe também esse lado também de se preparar também para algumas coisas que a gente sabe que é necessário a gente deixar a casa e a gente também está se envolvendo em outras coisas. A gente sempre tem, sempre a gente faça isso, sempre tem que ser assim. Um momento que a gente entenda isso, que é certo a gente deixar tudo preparado em casa, para a gente não deixar de oferecer o que é bom para a família, né? Porque se a gente deixar de oferecer o que é bom para a família em casa, e ficar, digamos assim, deixando de se preparar desse jeito especial para a família, e a gente vai deixar de fazer isso com a família, e de repente, em outros momentos, alguém vai estar muito mais satisfeito do que a nossa família. Então, é sempre inteligente da nossa parte que, assim, né, dessa forma, a gente vive confusão. Né? Então, é sempre bom te ver o lado da família, a gente cuidar da nossa casa e se esforçar em fazer sempre o melhor para a nossa família. Então, é desse jeito que agora eu quero já estar aqui já fazendo isso, mostrando para vocês, que eu aqui, com muito amor e carinho, eu preparei aqui desse jeito aqui, ó. Eu preparei aqui desse jeito aqui, assim como eu estou fazendo aqui, ó. Como eu estou fazendo desse jeito aqui. Aí eu vou estar encerrando esse vídeo e aqui eu já entendendo já que Deus me deu aqui algo muito bom e eu me dedico a isso, a cuidar da minha família, fico muito feliz pelo que eu estou fazendo e já preparei aqui, o arroz também já está pronto, está um arroz gostoso aqui também, preparado aqui também esse arroz e eu tenho ali um salpicão que está pronto ali na geladeira ali e aí eu vou estar aqui encerrando esse vídeo e assim, eu já dedico aqui, eu fazer isso, eu declarar que fazer isso como eu fiz, se dedicar, falar que ama, que tem amor, que sempre quer cuidar, quer fazer o melhor, e sempre tem a família assim para sempre estar se ocupando realmente com a família. Deus, Ele sabe de todos os processos e momentos que a gente precisa viver e continuar vivendo e o trabalho todo que existe. A gente nunca deixar assim, de ter uma experiência que a gente tem e a gente relatar essa experiência que a gente vive essa experiência de fazer, a gente olhar e falar, eu estou sempre me dedicando dessa forma, com muito amor, porque com amor é sempre bom a gente se dedicar a alguma coisa que a gente sabe que faz bem, que é o que faz isso, que sempre vai estar sendo o amor mesmo que está no nosso coração. Então Deus, Ele dá para a gente uma oportunidade e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E o ambiente, ele é sempre assim, a gente sempre está vendo que tem muita coisa para ser feita, o trabalho a gente vive assim, desse jeito, sempre para se esforçar e aprender mais, e Deus, Ele sempre vai estar ajudando assim, cada um de nós a fazer o que é de melhor. Então, eu já declaro aqui, eu vou pegar aqui então um salpicão. Aqui eu já tenho um salpicão preparado aqui, que é o que eu vou servir aqui para a minha família, meu esposo e os meus filhos que chegaram já do trabalho. E é dessa forma que a gente sempre faz, que a gente sempre vai assim, né, vendo que é importante a gente cuidar da família e fazer sempre com muito amor e carinho. Então, eu já deixo aqui já essa mensagem, que seja desse jeito, né?
que a família sempre seja assim, desse jeito, abraçada desse jeito, sempre venha ver esse abraço, assim, esse gesto de amor e de carinho, porque desse jeito sempre dá certo o casamento, o que sempre for para acontecer, sempre vai vir acontecendo e sempre vai ser realmente desse jeito haver esse exemplo, haver uma coisa melhor, porque é o que a gente sempre vive, que a gente vai dizer que passou, a gente deixa para o passado, porque Deus ele sabe todas as horas que sempre Deus dá uma oportunidade. Então a gente vive isso, a oportunidade que Deus dá. Então eu aqui já agradeço e assim seja, né? Que cada pessoa venha fazer se esforçar e deixar assim, cada vez mais vir mesmo, esse amor mesmo, que venha a ser de dedicação mesmo. Que Deus possa se agradar de nós, né? Que assim seja para a glória de Deus. Assim eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.